Bem-vindos a mais uma programação da TV Cinec. Começa agora o programa Família em Pauta, um espaço dedicado aos relacionamentos familiares. Falaremos com convidados sobre casamento, empreendedorismo familiar, pais e filhos, relacionamentos tóxicos, abusivos, entre outros assuntos que interessam a todos que vivem os mais diversos tipos de relacionamentos. Não percam, pois hoje o Família em Pauta traz um convidado muito especial. TV Cinec, www.tvcinec.com.br. Boa tarde, Família em Pauta, estreando nesta tarde. Eu sou missionária Miriam Barbosa e nesta programação estaremos aqui tratando sobre relacionamento de família, relacionamentos tóxicos, sobre filhos. E hoje, nesta tarde, nós temos uma convidada muito especial, doutora Cleide Mendes, psicóloga, terapeuta familiar, psicoterapeuta, e é uma grande honra recebê-la nesta tarde, onde teremos esse bate-papo que vai nos auxiliar dentro da sua casa. Você que está ligadinho conosco, se tiver alguma dúvida, fale conosco, manda suas perguntas, que no próximo programa estaremos discutindo aquilo que você necessita para o seu relacionamento. Boa tarde, doutora Cleide Mendes, tudo bem? Boa tarde, missionária, tudo bom? E a senhora, para mim também é uma honra estar podendo fazer parte do primeiro programa do Família em Pauta. Amém. E gostaria já de começar nesse bate-papo que nós estamos aqui, te fazer uma pergunta. Não tem nada a ver com a religião, mas a religião em si, muitas vezes, ela nos traz um equilíbrio, ela traz paz, ela trabalha no âmbito. Porque nem todos acreditam em Deus, nem todos acreditam em Jesus, uns acreditam no universo, uns acreditam. Mas eu gostaria de te fazer uma pergunta. O que você acha de Jesus no meio de um relacionamento, de um casamento? Então, essa pergunta que a senhora fez é muito importante, porque é como a senhora falou, muitas pessoas não acreditam em Deus, não acreditam em Jesus. Mas não estou falando de religiosidade, estou falando de fé. Para quem tem fé, para quem crê em Deus, crê em Jesus, é a base. Por quê? Porque se eu não tenho fé, eu sou desacreditada da maioria das coisas. Como é que eu vou acreditar num casamento? Porque onde a senhora pode até falar um pouco também sobre acredito, aqui nesse nosso bate-papo, porque a senhora convive, a senhora é missionária, a senhora convive com muitas famílias. Sim, sim. Se eu não creio num ser que me criou, que criou o universo, que criou todas as coisas, como é que eu vou pôr confiança na pessoa que está do meu lado? Então, assim, ele serve como base, como coluna. Então, a fé em Jesus, em Deus, ele é primordial dentro de um casamento. Sim. Ele ainda continua sendo a base, então. Acredito que estrutura, alicerce, né? Porque se nós olharmos, tem muitas pessoas que vai para uma determinada religião, independente qual ela seja, sempre vai buscando às vezes um direcionamento para trazer alívio para a sua alma, né? Espiritualmente falando, não determinando religião, mas indo buscar alguma crença que possa acrescentar na vida a dois, porque eu acho que isso eu tenho visto no meu caminhar de crente. Eu nasci num lar cristão, né? E eu tenho visto muitos casamentos sendo base o Cristo, ou como diz, tem uns que diz que é o universo, tem outros que então cada um na sua crença, mas sendo o centro o Cristo. Eu acho isso muito importante também. Isso porque o ser humano, ele tem essa necessidade de ter algo para acreditar. É como a senhora falou, não importa no quê, mas ele precisa como um complemento. Sim. E aí, falando de um país que é laico, né, mas praticamente metade católico, metade evangélico, Sim. Você vê muito isso. E eu percebo que quando chega um casal no consultório e que eles têm
no que acreditam, é mais fácil de reconstruir aquilo que estava quebrando dentro desse relacionamento. Então, quando eu vejo a pessoa, como a senhora falou, não está trazendo uma religião, não põe nome, mas sim Deus, Jesus, Sim. ele ajuda muito no crescimento desse casal, quando ele está ali. Então, por isso que eu coloco Jesus como base. Realmente é muito interessante. O que define um relacionamento a dois, na sua visão? O que você vê isto? Um relacionamento a dois, o que é para você? Um relacionamento a dois, vou um pouquinho antes. É isso que eu e a senhora estamos fazendo. Sim. Nós podemos resolver morarmos juntas. Tá. Começou um relacionamento a dois. Sim. Se eu não entender a senhora e a senhora não me entender, isso nunca vai acontecer. O casamento é a mesma coisa, só que um pouco mais aprimorado. Sim. Então, são duas pessoas que precisam. Eu falo que o casamento é 50-50. Eu costumo falar isso para todo mundo. Se no casamento um investe 60, 70, 80, 90, e tem uns que, ainda digo mais, tem muito casamento por aí, irmã missionária, que um lado só investe. Ou é a esposa, ou é o marido. Isso não é um relacionamento. Isso não constitui um relacionamento. Por quê? Porque é uma balança. É um conjunto. É um conjunto. É eu renunciando e o outro renunciando. Tem que ser 50% cada? Tem. Esse negócio de, não, mas eu gosto um pouco mais, eu vou investir 60%. Não. Não. A base é 50-50. É balança mesmo? É balança. Eu renuncio. Por que 50%? Por causa das renúncias. Porque Sim. são duas pessoas com histórias de vida. Por quê? O problema nosso. A gente tem a mania de olhar para o outro, julgar, Sim. sem pensar na história. Sim. Então, o marido tem uma história, a esposa tem outra história. De repente, eles se juntam e essas histórias vão ter choques. Sim, porque a criação de uma família, da outra família, elas são diferenciadas. Elas não são iguais. Isso. É difícil você encontrar uma família que teve a mesma criação, até mesmo dentro da família, no convívio. Agora, quando se casa, aí se torna, né? Até isso mesmo. que dá choque. Se você pensa assim, então, se eu tenho que ser parecido, então vamos casar com um primo. Mas até um casamento com primos que vêm das mesmas famílias, Sim. eles têm que esquecer os costumes um do outro, de quando era solteiro, de quando vivia cada um com a sua vida, para falar agora, a partir de agora, nós vamos... eu tenho que entender, mas eu também tenho que ser entendida. Sim. Porque o problema que eu vejo, que a gente vê, né, hoje em dia, nos últimos tempos, você não me entende, mas do outro lado também não quer entender. É verdade. É finge de arrogada, né? Isso. A coisa vai ficando assim, não. Os meus princípios, os meus valores estão acima do teu. Não é assim? É por isso que, às vezes, a convivência a dois está ficando um pouco mais pesada, como se diz, uma carga mais elevada. Está, e a modernidade, a nossa cultura, o passar dos anos, a história de eu caso, se não der certo eu separo. Ótimo, concordo. Ninguém nasceu para viver uma vida de escravo dentro de um casamento, dentro de um relacionamento. Mas a senhora me fala, se o ser humano já vai para o casamento pensando que ele não vai dar certo... Vai dar errado. Eu já estou trazendo esse pensamento sim. de... Já tem esse negativo. Negativo. E nós sabemos que o universo... Tudo conspira. Se eu penso em coisas boas, sim. coisas boas acontecem. Sim. Então, se eu vou para um altar, para um cartório, falando, se não der certo eu separo, alguma coisa eu já estou pensando. E, óbvio, se não der certo mesmo, você vai separar. Mas o casamento, ele tem mudado muito o estilo. Sabemos que tem casamentos abertos, temos trisal, temos um monte. Mas aqui vamos falar do casamento moderno, que é o casamento antigo, né? Sim, que é duas pessoas. Está muito líquido, está igual água. A água ela cai e escorre por onde você não imagina. Entendi. Ela se adapta nos pequenos espaços.
Os casamentos estão fazendo E isso. qual a sua sugestão como psicólogo? O que você orientaria hoje alguém que está nos assistindo? Já fez as malas, já está com o pé lá fazendo o divórcio. Você acha que tem como reconstruir um casamento? Tem quando... Porque assim, ó, eu vou dar um exemplo do que eu já tive lá no consultório. O casal estava preparado para se separar, mas eles resolveram dar uma última chance. Sim. Lá, quem queria separar era a esposa. Sim. E aí o marido falou, na minha frente eles foram conversar, e aí eu falei, vamos ver o argumento. O argumento não tem argumento. Tem que querer. Um só queria, o outro não. Sabe por que não dá certo na última hora? Porque um dos lados já decidiu que não dá certo. Nesse caso, o marido chorava e falava, né? Mas vamos tentar. Só que ela, no desespero, porque não é fácil, falava, você não está entendendo. Eu não quero mais. Porque quando os dois querem, os dois se organizam. Sim. Mesmo um casamento que teve traições. Sim. Tem casamentos que tem a traição, ela é muito complicada. Sim, nós ficaremos aqui falando a tarde toda sobre isso. Sim, sim. Mas é o querer. Se um dos lados... O posicionamento. Isso. Eu quero, eu vou encarar qualquer coisa. E pronto, eu passo por cima, eu perdoo. Não penso eu não fico, como se diz, naquele trocadilho. Pensando o que vão pensar, o que não vão que deixar deixou, de pensar. a segurança que você tem em si, você consegue reconstruir o seu casamento e ser feliz. Consegue. Se você bater o pé, os dois falar, é isso, porque eu quero, nós vamos passar por essa dificuldade. E tem muitos casamentos que se reconstroem assim. Sim, é verdade. Todo casamento, ele tem o seu processo particular. Ou eu tenho que me espelhar em alguém. Isso serve para... O teu casamento serve para mim, o meu para você, do fulano, do Bertano, do ciclano. Eu posso trazer como exemplo para a minha vida, ou são detalhes que eu posso agregar na minha vida que deu certo para uma e não vai dar certo para o outro. Isso, não adianta você achar que você vai casar e se espelhar no casamento A, no casamento B, da avó, da prima, não. Por quê? Porque, como eu disse no começo, é particular. Você olha, por exemplo, os casamentos antigos. Só que eram outra época, Sim. outra criação, Sim. a sociedade, era outra vida. Outra situação, realmente. Não adianta eu querer hoje me inspirar na minha avó. Que a minha avó, além dela ser um tipo, ela tem um tipo de pensamento. Uma visão, né? Mais e o meu fechada. avô de outro. Eu posso pegar detalhes, eu posso me espelhar e falar, olha, isso no casamento da pessoa tal, eu vou tentar pôr no meu. Mas espelhar não adianta, jamais. Cada um é particular. Eu tenho que ter o meu processo. Cada um vive o seu processo particular. O processo de todos nós. Não existe um casamento que é igual ao outro. Porque são 4 pessoas na história. Sim. Então, não tem como eu me basear no casamento de ninguém. Casamento é relacionamento, é íntimo. Individual. Individual ali, eu com o meu. Isso. Nem tanto que um quarto, né? É só você e o esposo, o casal. O relacionamento é a 2. Isso. Não tem como você pôr 3, 4, 5, 6. Não tem, é complicado, né? E imagina se você fica querendo usar o exemplo de outra pessoa. Não funciona. Você vai ficar fazendo o quê? Ah, mas por que fulano? Não, porque nada. Não. O negócio é aqui e agora, com meus... Cada um tem suas metas. Isso, e a visão desse casal não pode ser nunca igual à visão do outro. Não, jamais. Então, o casamento não tem esse de espelhar. Eu posso pegar alguma coisinha, uma fagulha ali porque pra um mim. gosta de acordar às 5 da manhã, outros gostam de acordar às 6, outros às 7, outros gostam de acordar meio-dia, não é assim? E aí vai se adaptando, né? Sim, Eu acho que isso são valores que vai agregando, né? não é porque... No meio do relacionamento. Não é porque o marido... Isso a gente vê. O marido de fulana levanta às 5. Sim. E aí o da outra pessoa levanta às 8. Ela quer que o dela levante às 5, mas ela está falando de 2 pessoas diferentes. Sim, sim. E essa comparação é o que faz os casamentos. Entendi. Você conhece algum policial militar?
guarda municipal. Então, preste atenção nesse recado que tem para você. Você, agente de segurança pública, já imaginou que no cumprimento da sua função você pode ser preso, ser julgado pelo tribunal do júri, bater a viatura e dar perda total, ter sua arma roubada, até mesmo falecer e deixar a sua família desamparada? E se eu te disser que a ADASP tem a solução ideal para respaldar você e sua família nos momentos mais difíceis? Acredite, por menos de um cafezinho por dia, milhares de colegas de profissão já estão se beneficiando com o SOS Patrulheiro, que consiste em um conjunto de benefícios que a ADASP criou especialmente para você. Não perca tempo, acesse o nosso conteúdo e saiba mais. ADASP, defendendo aqueles que defendem. Pessoal, estamos ao vivo pelo Instagram, Família em Pauta. Nos segue lá. É muito interessante você convidar alguém para estar nos assistindo. Por quê? Porque talvez alguma situação que você está vivendo pode vir ao encontro, né, da sua necessidade. É por isso que estamos aqui nesta tarde. Tá bom, pessoal? Obrigada. Bom, doutora Cleide, uma coisa que eu tenho visto, a comunicação ainda é uma dificuldade em um relacionamento. Isso. A senhora disse bem, a falta de comunicação ou a comunicação errada. Por que errada? Porque muitas vezes um quer falar para o outro gritando, berrando, mandando. Sim. É uma comunicação? É, mas é uma comunicação errada. Sim. Então, assim, quando o casal consegue entender que se eles tiverem uma comunicação 50-50 de novo. Por que 50-50? Até na comunicação. Porque se só um fala e o outro só ouve, alguém vai ser mandado e alguém vai ter que obedecer. Então, a comunicação ela tem que ser clara, a comunicação ela tem que ser suave. Por que muitos casais só falam gritando um com o outro? Será que trouxe de casa ou se desenvolveu com o passar dos dias? O que aconteceu? Porque nós vemos pessoas que, às vezes, ele é mudo dentro de casa. Sim. Saiu do portão para fora, ele tem uma voz ativa. Dentro de casa, ele não tem isso, essa comunicação, não fala com os filhos, ou se fala meia dúzia de palavras, sim, sim, não, não, sim, senhor. Não há o diálogo em si. Por que isso acontece? Isso acontece, geralmente, por duas questões. A primeira, quando isso acontece, a primeira delas, você vai olhar o histórico dessa pessoa, a história dela familiar. Tá. Será que os pais não falavam gritando? Será que aquele pai, aquele vô, aquele tio não só gritava? Porque cada pessoa foi criada por né, não necessariamente pelo pai, pela mãe. Sim. Aquele a figura paterna, a figura materna. Eu ouço muito isso. Eu falo alto, Cleide, porque a minha mãe só falava alto comigo. E aí eu casei e eu também só sei falar alto com a minha esposa. É verdade. Por quê? Porque eu sempre falei baixo. Era a minha mãe. A minha mãe, tudo que era baixinho. O tom de voz, nunca gritava. Ela tinha isso. E é verdade. Você costuma... por que é tão... o assunto hoje não é esse, vai vir alguém para falar de filhos, mas por que é tão preocupante quando eu vejo a forma que as pessoas estão criando os filhos hoje em dia? Sim. Elas estão esquecendo que esses filhos vão crescer e vão reproduzir tudo que eles aprenderam. Então, se eu aprendi no grito, como que eu vou ser calma? Aí você fala, então, você está falando que pau que nasce torto, morre torto. Não. Tem talhadeira, né? Eu posso aprender no grito. Sim, sim. Aí eu caso, aquela pessoa fala, peraí. Aí eu vou entender e eu me ajusto àquela outra pessoa. Sim. Não significa que porque eu tive essa criação, eu não posso aprender a ser diferente. Só que a maioria não quer. A maioria tem aquele, você me conheceu assim. Quando a gente namorava, você já sabia que eu era assim, agora você quer mudar? Por isso que você tem que... Casamento é coisa séria. Casamento que seja duradouro, né? Sim. Porque depois que você virar e falar assim, mas eu achei que você ia mudar. Não existe. Não, pode moldar um ao outro. Então, mas é porque tem gente que
Eu achei que você ia mudar e o outro não pensou que ela pensou que ia mudar. Sim. E aí o negócio ou passa o resto da vida nesse embate, Sim, como diz o famoso empurrando com a barriga, ou separa, que é a maioria das vezes a que gente vem vê. acontecendo. Que pessoas, às vezes, passam por vários relacionamentos e não se encontrou. Por que que não se encontrou? Quando acontecer isso, observa se não está em você. Nós conhecemos um ditado assim, ai, mas fulano de tal tem dedo podre para homem, para mulher. Antes de você falar isso, vai ver a história dessa pessoa, se não é ela que busca. Sim. Muitas vezes a própria pessoa busca os relacionamentos. Não é consciente. Aí aqui eu Sim. posso falar conhecimento de causa. Não é consciente. A pessoa não olha e fala, poxa, acabei de sair de um relacionamento com uma pessoa que era viciado em bebida e vou cair em outro porque eu quero. Não. Por isso que tem que procurar o atendimento psicológico. Que hoje está Para trazer um direcionamento, o conhecimento. um norte, o conhecimento. Quando eu falo, peraí, eu já tive um relacionamento 2, 3 igual, alguma coisa deve ser comigo. Então eu procuro essa ajuda para quê? Para entender o porquê que eu sempre vou para esse lado. O que a psicoterapia faz? Me traz o autoconhecimento. Sim. Eu me conhecendo, eu vou me policiar. Doutora Cleide, quando um casal vai até um consultório para tratar do seu relacionamento dentro de casa, qual o percentual para você conseguir se conhecer nesse relacionamento? Porque às vezes o namoro você não consegue conhecer. Sim. Mas quando você casa, como diz, depois do sim... Depois do sim é que tudo começa. Não é? Foi lá no cartório, o sim assinou, o negócio começa. A coisa vai tomando uma proporção que você fala, e aí, o que eu fiz? A senhora quer saber no consultório ou no geral? No geral. Então, aí é onde está a questão. Os filmes... Eu sei que tem muitos tópicos a ser tratado, mas, assim, fazendo um apanhado, assim, para que o nosso telespectador possa entender que tem solução. Tem. O que é o culpado? Os filmes hollywoodianos, Sim. eles sempre terminam em casamento. As novelas, casamento, tudo está no casamento. Mas o casamento é a última coisa que acontece. Por que não continua depois da parte bonita, fecha? É paixão? É química? O que é? Não. Aí o que acontece? O filme vai, tudo bonitinho, terminou. Sim. Porque depois do sim é que começa a realidade. É o processo que o filme raramente vai mostrar, a novela vai mostrar. Pode reparar que a história vai aquele embate, aí acabou, fim. Sim. Porque aí é a nossa hora. A partir do momento que acontece o sim, começam duas histórias totalmente diferentes que vão ter que se encaixar uma na outra. Aí tem o ciúme, a falta de dinheiro, a chegada dos filhos, falta de emprego. Tudo vem no pacote de um casamento. Sim. Só que parece que as pessoas esquecem. Elas ficam tão encantadas com... Uma fantasia. É uma fantasia. É a fantasia do casamento perfeito. Sim, sim. Ainda mais hoje, numa época com tanta rede social. Tudo lindo, tudo perfeito. Mas onde não, que parece que tudo se resolve num passe de mágica. É só olhar, né? É só olhar as fotos. Sim, isso. Hoje nós temos o efeito, né? O filtro. Era tão bom se aquele filtro viesse para dentro também do sentimento. Então, e quando cai na realidade, ela vem outro... Aí vem o sofrimento, as lágrimas, o choro, o arrependimento. Só que assim, por isso que fala namoro, noivado, porque eu tô na escola. Conhecimento. É de conhecer o outro. Sim. Só que as pessoas não querem essa parte, eles querem pular porque eles estão apaixonados. Ai, mas eu amo tanto que isso eu me adapto quando eu estiver no mesmo teto. Sim. Você pode se adaptar, que é o que eu tô falando aqui. Para tudo tem jeito. Mas vai ser um pouco mais doloroso. Mas será que as duas partes vão estar 50% preparadas para falar, nós vamos mudar a nossa história? A gente está fazendo tudo errado? Certo. Por isso que hoje
Nós temos visto muitos casamentos tóxicos. A senhora falou uma coisa certa, e eu vou falar. Não é nem só o casamento. É o namoro, é o noivado. É até os ficantes. Sim, é tudo. O que acontece? O relacionamento tóxico, ele pode sim começar dentro de um casamento, mas a maioria das vezes ele começa lá no namoro. Por quê? Para quem vê TV e vê, infelizmente, essas estatísticas, já reparou que quando é entrevistada a pessoa vai falar, a mulher ou o homem vai falar, mas assim, quando o repórter fala, mas foi a primeira vez que ele te bateu? Não, quando a gente namorava... Já havia acontecido. Já havia acontecido. E passou por cima? Porque tem a esperança de ele vai mudar. Quando casar... Porque... Essa frase é muito forte, hein? Ele vai mudar, ela vai mudar. Porque tem mulheres também que, olha... Que batem. Que agridem os esposos. Sim, com palavras. Até com agressão. Sim, sim. E eu falo uma coisa para a senhora. Quando o homem fala, eu vou mudar, a mulher acredita. Ou vice-versa. Sim. O outro lado acredita. Por quê? Porque tem ali uma promessa. E o ser humano vive de promessa. Então, o homem fala, eu te bati, me desculpa, mas eu vou mudar. Do outro lado tem um sentimento, E aí a pessoa fala, tudo bem, né? Vou dar mais uma oportunidade. E ela justifica esse outro lado, que é o pior. Aí vem, muitas vezes, uma amiga e fala, presta atenção, cuidado. E a pessoa fala o quê? Tá com inveja do meu casamento. Não, gente, eu posso dar um alerta? Se uma amiga, um amigo fala, presta atenção, é um sinal de alerta. Sim, tem que acender uma luzinha vermelha. Porque às vezes você que está lá dentro, envolvida naquele sentimento, para você aquilo é amor. Mas não é. A gente liga a TV que você vai ver todo dia. É um relacionamento abusivo. Os abusivos... Eu acredito que sim, é o que mais temos visto, né? Esses relacionamentos tóxicos, eles se tornam abusivos. Por quê? Você já notou a mulher que trabalha o mês inteiro? Chegar no final do mês, ela tem que... Tudo aquilo que ela se esforçou, não que ela não tenha que ajudar, não que ela não tenha que somar junto, porque eu acho que casamento, é casar, é unir, é entrelaçar. Eu acho que pegou duas matérias-primas ali, juntou e formou um só, porque a Bíblia diz que é uma só carne. Né? A Bíblia diz assim, porque nem tanto a palavra do Senhor diz que Deus fez o homem e depois ele fez a mulher, mas tirou a mulher da costela do homem. Então quer dizer que juntou ali, formou um só. É uma só carne, não tem para onde correr. Verdade. Mas com o passar do tempo, eu não estou dizendo de religião, estou falando daquilo que eu aprendi, que eu creio também, que é um Deus, o Todo-Poderoso. Quando nós vemos esses relacionamentos, doutora, me diz uma coisa, a mulher trabalha o mês inteiro, ela não pode comprar uma agulha, não pode comprar um perfume, ela vai no supermercado, o esposo, ou até o cônjuge, aquela pessoa com quem ela está se relacionando, ele está atrás dizendo, isso não, isso não, isso não dá, isso não pode. Aí quando chega lá numa gôndola, que ele está acostumado a tomar a sua cerveja. Aí ele passa lá, ele coloca no carrinho. Sim. Aí ela passa, ela vai e tal. Aí ela quer um odds melhor. Aí não pode. Tem que ser o mais em conta para ela. O creme, isso daí... Não vamos levar esse creme é muito caro para você. Porque eu gosto de um tênis, pode ser até de réplica, mas tem que ser de marca. Eu tenho que mostrar para os meus amigos que eu uso uma réplica. Como que a senhora me diz nisso tudo, doutora? Isso acontece muito. E eu digo que essa mulher está doente. Porque não é julgamento, gente. Porque nós temos a mania de viver com pessoas...
tudo julga. Não, não é julgamento. É uma pessoa doente. Doente que eu digo é uma pessoa que já perdeu, é uma mulher que já perdeu a autoestima. Ela já perdeu o controle do eu dela. Quem controla, pensando, né, como a senhora contou, quem controla é esse homem. Quem vê de fora pode olhar e falar, nossa, que mulher boba. Não, não pense assim. Pense assim, poxa, que ela acorde a tempo. E quando eu falo acordar, é que ela melhore, porque ela está adoecida, porque com certeza esse casamento não é resumido só nessa parte do homem escolher, pensando nesse exemplo, o que ele quer e ela não. Se você for atrás, esse homem já anulou essa mulher da vida dele. Mas ela não. Porque muitas vezes é pelos filhos, porque muitas vezes tem filho pequeno. Você não pode se anular no casamento pensando só nos filhos. Mas eu falar isso e a pessoa mudar, aí é outra história. Sim. Mas a maioria você vê, e aí você fala assim, por que você não sai? Ah, porque eu tenho 2 filhos. Mas quem trabalha é você. Você pode alugar um espaço. Não, mas eu quero que cresçam com a presença do pai. Mas que pai? Eles vão crescer e vão ficar igual o pai. Vão se anulando, né? Mas são mulheres, tem muito casamento assim, mulheres que deixaram de viver. Sim. E vivem para a família, marido, filhos. E aí vai. E são mulheres que precisam de ajuda, precisam ser vistas. É verdade. E não julgadas. Sim, porque com certeza. Julgadas a gente vê muito. Sim, é porque temos várias pessoas nesse posicionamento desses relacionamentos tóxicos. E tem muitas mulheres que pensam assim, eu vou esperar meus filhos ficarem de maior para tomar uma decisão. Aí anula a sua própria vida, os seus desejos, né? Vai criando uma angústia na alma, aí adoece. Por isso que muitas mulheres, nós não vamos entrar nesse mérito agora, porque eu acredito que nós ainda temos muito programa para frente, né? Para a gente estar abordando esse tema. É por isso que hoje a estatística diz que a mulher tem mais câncer que o homem. Porque o câncer, ele tem várias, né? Ele é genético, ele não tem apenas uma linhagem. Mas a pessoa que guarda muita coisa, uma mulher, vamos imaginar essa mulher que a senhora falou. Imagina que essa mulher não deve ter lá dentro guardado. Ela vai adoecer. Sim, vai chegar uma hora. Ela já está adoecida. A carga é muito grande. Uma hora o físico não suporta. Sim. Porque com o passar do tempo, né, a coisa vai pesando em nós. A mente não suporta a nossa mente, ela acumula tudo. Sim. Quando ela não está suportando, ela manda uma informação para o corpo e fala assim, ó, divide essa carga comigo. Aí aparecem as manchas roxas, aparecem os machucados que você vai no médico, o médico fala, não é nada, não tem nada. É o emocional. É o emocional. O emocional hoje das pessoas está muito à flor da pele, porque a mente não está suportando. Por isso que muitas pessoas têm o desequilíbrio emocional. Isso tem afetado toda a nossa população, as mulheres. E tem homens também assim. Sim, mas é menos. As mulheres ainda são a estatística maior. Sim. E se procurarmos os casamentos, é onde tem a maioria. Os casamentos, os noivados, esses relacionamentos no geral. Você já sonhou em ter uma loja? Presta atenção mais nesse recado. Está pensando em montar o seu próprio negócio de loja, seja na rua ou um quiosque para shopping? Conheça a Marquena. É uma empresa especializada em soluções para você ter uma loja própria ou franquia. Com serviços de alta qualidade, você poderá contratar desde o projeto até as etapas de marcenaria, comunicação visual e fachada do seu novo negócio. São mais de 15 anos de experiência, com a missão de garantir a seus clientes satisfação, transformando sonhos em realidade. Eu sempre digo que nós não entregamos mobiliário para ponto de vendas, e sim entregamos sonhos. Sonhos que geram novas oportunidades de trabalho e realizam novos sonhos. Não perca mais tempo, entre em contato conosco agora mesmo e solicite um orçamento. Acesse www.marquena.com. Compartilha lá no Instagram. Nós temos uma palavra legal para você, viu? Se você puder, convida alguém, vai compartilhando lá, chama os amigos, as amigas. Eu sei que vai ser
benefício para o seu relacionamento. Eu quero perguntar para você agora, doutora Cleide, o sexo no casamento. Ele não é o mais importante. Sim. Nós temos uma cultura que ensina que o primeiro lugar no casamento tem que estar em dia, tem que ser perfeito. Não. Porque, como eu já falei, ninguém é igual a ninguém. Para muitas pessoas, ele vai ser o mais importante. Para outras pessoas, ele vai fazer parte do cotidiano como outras coisas. Sim. Não se apeguem a essa... É porque nós vivemos num país tropical, onde as pessoas mostram muito o corpo, onde tem muitas praias, onde essa parte da sexualidade ela é bem aguçada. E não é à toa que você vai para fora do Brasil quando eles estranham essa parte Sim. dessa sexualidade. Aqui tudo ajuda, né? As mulheres, os homens estarem expondo seus corpos, tudo, então isso já lembra a questão da virilidade, mas não é o mais importante. Sabe o que é mais importante dentro de uma sexualidade, dentro de um relacionamento? Eu estar de acordo com o outro. O que é? É um contrato. O casamento inteiro é um contrato. Gente, é ao vivo, é a primeira vez. O casamento inteiro é um contrato. Então, o que acontece? Se eu não sento e comunico para a pessoa o que eu não gosto, o que eu não quero, o que não é legal, como é que a outra pessoa vai saber? Ela não vai adivinhar. Sim. Se acontece isso e os dois estão de comum acordo, ele não precisa ser o primeiro, ele não precisa estar lá todo dia. Ele pode estar lá uma vez por semana, uma vez por mês. Por quê? Porque é como eu trato e não como a TV trata, como o filme trata. Mas se nós formos olhar para alguns relacionamentos, nós temos mulheres que ela tem necessidade de ter sexo todo dia. Sim. E também temos homens que têm necessidade de ter o sexo todo dia. E quando um ou outro não concorda com esta situação, como que faz? Procura um auxílio médico, vai se cuidar, ou isto é normal da natureza? É normal da natureza. Tem os que gostam muito, tem os que não gostam muito. Sim. Inclusive homens, porque as pessoas têm... você ouve assim, mas homem que não gosta... Tem homens que não... Porque é da natureza dele. Sim. Se você, por um acaso, casou, um dos dois gosta muito, o outro não, aí complica, né? Porque um dos dois vai sofrer. Sim. Geralmente você entende que o que gosta mais vai forçar. Não pode. Não entre nessa Sim. de que eu tenho Isso se torna um abuso. É um abuso. Sim. É um Tem quase que ser estupro. com concordância. Tem que ser, porque muitas mulheres falam assim, mas é meu papel. Eu não gosto, mas é meu papel. Para, gente. Não. Não é seu papel. Nós não estamos em 1920, não. Sim. Vocês vão sentar e vão se ajustar. Vão procurar uma ajuda. Talvez você não goste por causa de de alguma coisa que você viveu, de algum trauma da infância, N coisas. Sim. E a outra pessoa tem que entender também que para ele é importante, mas se ele ama a outra pessoa, ele não tem também que ceder. Então, assim, é tudo conversa. Se eu converso, procura junto. Se não tiver diálogo, não tem solução. Não, e não caiam nessa de que é o meu papel servir. Não, isso daí é como eu falei, lá no começo do século, a gente não tem nem como falar. Mas Sim. Hoje em dia, onde tem médicos, remédios, tecnologia, a própria psicoterapia, tudo, você só fica num casamento assim se você quiser. Porque você tem como pedir ajuda. Sim. É porque, ao percorrer dos anos, a gente vê, né, que tem homens que são viciados em sexo, mulher viciada, mas quando chega num relacionamento mesmo, um casamento a dois, a coisa parece que muda. A senhora fala... porque o vício mesmo o uma vício, doença. Estou falando do tem vício. A doença. É isto. Quem tem a doença, ele tem que procurar ajuda. Sim. Porque quem tem essa doença, muitas vezes não consegue trabalhar, Sim. não consegue estudar, porque é um vício, como uma pessoa que fuma.
Você não pode pegar um fumante, pôr ele num lugar e falar, você vai passar o dia inteiro sem fumar. Uma pessoa que é viciado mesmo, quem tem a doença mesmo é o primeiro a se tratar. A doença, não estou falando, não vou achar, quem está assistindo, achar assim, eu gosto muito, então eu estou doente. Não, nós estamos falando de vício. Vício, Aquele que não te deixa trabalhar, aquele que faz com que você perca serviços, coisas, atividades. Sim. Tem ajuda para isso. Porque existem muitas pessoas nessa condição. E tem também uma cultura, não é machismo, aqui não tem nada disso, porque aqui, por mais que nós estamos conversando assim, mas é coisa séria. Tem muito, o homem, ele tem muito de contar a vantagem para o outro. O ego. O ser humano tem isso, mulher também tem ego, todo mundo tem ego. Então, o homem, muitas vezes, ele está lá no bate-papo, ele vai sempre aumentar as vezes dele. Muitas vezes não é. E, às vezes, aquele outro que está ouvindo fala, nossa, tem alguma coisa errada comigo. Faz isso não, gente. Não julga, não faz nada com a informação. Fica na sua. Por quê? Porque isso é cultural. Desde pequenininho, os pais já, meu filho é macho. Falando aqui para o pessoal hétero, que a nossa conversa hoje não está entrando, né? Só para deixar bem claro, nós estamos falando dos héteros. Sim. De pequenininho o pai fala, né? Meu filho vai ser homem. Então ele já cresce já ouvindo. Carrega aquele peso. Peso de que eu tenho que ser macho, alfa. Então eu vou entrar num casamento, a minha mulher casou com um homem. Todo mundo já ouviu isso. Minha mulher tem um homem em casa. Quando ele vai falando isso, ele não está falando isso para ajudar a mulher dele, ele está falando isso para ajudar ele. É verdade. Mas não muitas vezes eles falam sem nem saber, então não vamos julgar. E, na verdade, sendo que gostoso você ir namorar, né? Na cama, não fica um bate-papo, não é mais legal, às vezes? Tem mais um sabor diferente, às vezes, do que o próprio sexo. Porque tem um amor. Porque o sexo, ele é uma necessidade, do ser humano, onde você vai jogar tudo aquilo que você tem dentro de você. Agora, o namoro não, é um conjunto, é uma cumplicidade, é algo diferenciado, né? O sentimento envolvido, é aquela coisa gostosa, aquele aconchego, aquele filminho, né? Isso. Colocar os projetos. Às vezes se torna um relacionamento mais estruturado do que o sexo, porque o sexo terminou, o homem cata o celular. Aí a senhora falou uma coisa legal. Quando a pessoa faz isso, aí ele tem um casamento estruturado. Se vocês aí tiverem fazendo igual a senhora falou, a missionária falou, terminou, pega o celular, mas não sei o quê. Vocês estão casados, estão só se relacionando. Um casamento estruturado, ele tem isso. Ele não vai direto. Não. Conversa, senta, discute. Tem que ser uma coisa prazerosa. Construindo, né? Construída aos poucos, porque cada dia que passa um conhece mais o outro. Ele não vem pronto. Ele é construído tijolo por tijolo. Sim. E tem hora que precisa ajustar, tirar um pouco do reboco, colocar mais ferro. E assim a gente vai fazendo, né? Porque as coisas vai fluindo, né? De um lado para o outro e vai dando tudo certo. Sim. Eu acho interessante isso. Então, o sexo, ele não é o essencial. Essencial é a parceria, o companheirismo. Relacionamento. Porque se você tiver parceria e companheirismo, ele já vai estar lá como mais um. Porque se eu penso só nele, eu esqueço os outros. Então, assim, tem pessoas que devem estar ouvindo e falando, para mim não julgo. Mas você está também deixando de priorizar outras coisas. Eu acho que você tem que pensar assim, é ele, mas é a parceria, o companheirismo, o respeito. Acima de tudo. Esqueci de falar do começo. Um casamento sem respeito... não vai a lugar nenhum. As pessoas convivem só. Sim, sim. Então, quando você estiver aí pensando, mas o meu tem... Tá bom. Mas pensa se você não está deixando outras prioridades para colocar só essa. Sim. Pensa se está indo 50-50 mesmo. Sim. Então, assim, um relacionamento que tem respeito, ele tem tudo. É verdade. Ele é preenchido
Porque quando eu tenho respeito pela outra pessoa, eu vou conversar. Em seguida vai vir o diálogo. Constrói, né? Os dois, porque É um verdade. casamento, todo ano é diferente. 1 ano, 2 anos, 3 anos. É uma construção. É verdade. Como a senhora falou, se um só está colocando tijolo e o outro não, Não tem como. essa casa não vai ficar completa. Não, ela não será estruturada. Então, a dúvida é, o que eu faço, quem vai casar, para ter um casamento perfeito? Primeira coisa, se você não tiver respeito, nem vai. Para nós encerrarmos esse nosso bate-papo, o que você diria para quem está nos assistindo? Dá o seu recado. Para o pessoal que está assistindo é o seguinte, gente, é o que eu falei agora. Você está aí num casamento, esse casamento está mais ou menos, você precisa de fala, poxa, o meu está meio morno, está meio sem muita coisa, já caiu na rotina. Esse negócio de rotina, quem determina sou eu e a pessoa. Se eu quiser que o meu casamento caia na rotina, é só eu pensar nisso toda hora. Ai, tá na rotina, não tá na rotina. Eu que faço meu casamento com o meu cônjuge. Então, assim, precisa ver o quanto que você está depositando de porcentagem e observar quanto que ele está depositando de porcentagem. Se não tiver investindo igual na criação dos filhos, na parte do trabalho, na parte do respeito, na parte da convivência ali, tem que ajustar. Não é separar. Sim. É sentar e ajustar. Vamos organizar isso. Porque não é justo você viver do lado de uma pessoa que você só tem reclamação a fazer. Que você não vê a hora do dia amanhecer para você ir trabalhar e a pessoa trabalhar para você ficar distante. Então, vamos olhar mais para o nosso relacionamento e menos para o relacionamento do outro. Porque o relacionamento do outro não vai ajudar em nada a minha vida. Ok. Doutora, foi um prazer recebê-la. Prazer foi meu. Olha, não tenho palavras, somente gratidão por tudo. Eu espero que nós ajudamos alguém nesse dia chamado Também. hoje. Eu tenho convicção que alguém vai tirar lição disso e vai rever todas as coisas. Também. E eu quero te convidar no próximo programa. Nós falaremos com um casal que se uniu para vencer. Iniciaram um negócio em 2018, pedindo dinheiro emprestado. Olha que coisa linda, para ir até o Rio de Janeiro de ônibus, fechar o negócio. E hoje tem uma empresa que fatura muito. E você não pode perder. Tem muitas dicas para você que está precisando de um incentivo. Nos assiste no próximo sábado. Estaremos aqui a partir das 13 horas até as 14 horas. Você é o nosso convidado muito especial. Obrigada. Até o próximo sábado. TV Sinec, nós te agradecemos juntamente com Família em Pauta.